Qual oficializa a candidatura à presidência nacional do PT. E eu sou o Eduardo Coelho, direto do fronte, trazendo essa notícia incrível que já está balançando os alicerces e fervilhando a política interna do Partido dos Trabalhadores. E o lançamento será no Circo Voador. O prefeito de Maricá, Quaquá, ele tensiona a disputa interna dentro da CNB, que é a corrente majoritária do partido. A corrida pela presidência nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, ganhou um novo capítulo com a confirmação da candidatura de Washington Quaquá, prefeito de Maricá, aqui do Rio de Janeiro, e atual vice-presidente nacional do PT. O lançamento oficial está marcado para o dia 13 de maio, no Circo Voador, na Lapa, aqui no Rio de Janeiro. 13 de maio, que é a data da assinatura, uma data histórica, a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, que foi feita a assinatura aqui no Rio de Janeiro. Então, a entrada de Quaquá na disputa, a profunda divisão dentro da corrente majoritária do PT, a Construindo um Novo Brasil, a CNB, né? E desafia abertamente o favoritismo do ex-prefeito de Araraquara, de São Paulo, o Edinho Silva, tido por setores do partido como preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o Quaquá tem questionado muito essa posição, se o Lula realmente declarou apoio a ele ou não. Internamente, o Quaquá já havia sinalizado sua disposição de concorrer por meio de mensagens em um grupo de WhatsApp da CNB, em resposta a uma mensagem que sugeria unidade em torno do Edinho. O Quaquá disparou: nossa, não, no caso, nossa unidade, não, Edinho não é meu candidato. De onde surgiu a candidatura dele? Qualquer militante pode ser candidato. Eu vou lançar a minha na semana que vem. E com a sua candidatura, Quaquá se junta a outros 4 candidatos que disputam a sucessão de Gleisi Hoffmann, que deixou o comando do partido para assumir a Secretaria de Relações Institucionais do governo federal do presidente Lula. Além de Quaquá e Edinho, estão na corrida o deputado federal Rui Falcão, de São Paulo, secretário de Relações Internacionais do partido, o Romênio Pereira, e o Walter Pomar, professor de História da corrente Articulação de Esquerda. Apesar de se mover há meses como candidato da unidade petista, o Edinho Silva ele enfrenta resistências significativas dentro da CNB. A tensão se acirrou após um jantar promovido por Gleisi Hoffmann, no início de março, com a presença de Lula e outros quadros do partido. Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, o encontro se transformou em uma espécie de rebelião silenciosa, em que aliados de Quaquá alertaram Lula de que Edinho não teria apoio suficiente para vencer a disputa. A reação de Edinho veio rapidamente, com um discurso nas redes sociais, onde ele expressou indignação com o vazamento da reunião e criticou o uso do nome de Lula para fragilizá-lo politicamente. Embora o Lula não tenha manifestado publicamente apoio a nenhum dos candidatos, nomes próximos ao presidente, como ministros, o Fernando Haddad, o Alexandre Padilha, o Wellington Dias e o senador Jacques Wagner, o ex-ministro José Dirceu, eles têm sinalizado o respaldo à candidatura do Edinho. Mas para o Quaquá, esse apoio ele não está consolidado. E sobre isso o Quaquá declarou: eu acho que quando o presidente Lula quer alguém, ele fala. Ninguém ouviu do Lula essa defesa do Edinho até agora. É o que declarou o Quaquá. E ele ainda completou: o Edinho usa um pretenso apoio para impor uma candidatura que não tem apoio na base, nem no comando dos principais estados. E com o lançamento oficial do Quaquá marcado para maio, a disputa pela presidência do PT promete intensificar os debates internos e testar o equilíbrio
de forças entre as diferentes alas do partido, em um momento em que a legenda, né, o PT, está se preparando para os desafios eleitorais de 2026. Em uma publicação na rede social X, o Quaquá disse que pretende garantir a revitalização do partido, e o Quaquá também exaltou o papel de Gleisi Hoffmann para a eleição de Lula em seu terceiro mandato e faz críticas ao Edinho. O Quaquá declarou: sou candidato à presidência do PT para fazer o debate político e garantir a revitalização do partido. Processo iniciado com a ex-presidente Gleisi Hoffmann, companheira que sempre foi muito leal ao presidente Lula, é o que afirmou o Quaquá, e continuou dizendo elogios a Gleisi. Gleisi teve papel fundamental na construção da vitória e recondução de Lula à presidência da República. Vou para essa batalha com a missão de devolver ao partido sua vocação histórica, quer estar ao lado do povo e dos mais humildes nas suas lutas e necessidades, é o que disse o Quaquá. E o Quaquá ainda justificou a candidatura afirmando que acredita que o PT ele precisa ter um presidente com origem e base popular e que saiba negociar e ampliar na política para o centro, mas não perca o ideário de esquerda e nem o compromisso popular. E o Quaquá afirmou a coluna da jornalista Malu Gaspar do Globo, que pretende buscar uma aliança programática com Falcão e Romênio em um eventual segundo turno. A base de sua candidatura será o conteúdo do livro Diálogos com a Utopia, recém-lançado pelo Quaquá, que propõe um debate sobre os rumos ideológicos e estratégicos do PT. Então tá aí lançada a candidatura do Washington Quaquá, que é nascido na cidade de Niterói, mas aí tem uma história toda ligada a Maricá e já está no seu terceiro mandato, e a gente depois vai fazer uma análise mais minuciosa, que o Rio de Janeiro nunca teve um presidente nacional, né, e uma ampla maioria de paulistas, né, do estado de São Paulo. Então a gente vai aprofundar aqui com calma em outros momentos essa questão aí dos candidatos, quem já foi presidente nacional do PT, e o Rui Falcão, que é um dos candidatos agora de 2025, ele já foi presidente algumas vezes. O estado de São Paulo é esmagadora maioria de presidentes, são 10, e depois o outro estado é o Rio Grande do Sul com 2 presidentes. Então, você curte esse vídeo, você coloca aqui tua opinião, escreve o que você acha aí, Quaquá candidato, você gosta, não gosta, compartilha esse vídeo com seus amigos, parentes, petistas, vizinhos, colegas de trabalho, e se inscreve no canal aqui para a gente avançar cada vez mais. Mas a questão é que está lançada a candidatura de Washington Quaquá, lançamento oficial será no dia 13 de maio, no Circo Voador, na Lapa, ali onde a cultura popular fervilha, próximo à Cinelândia. Então é um palco histórico da política no Rio de Janeiro, do Partido dos Trabalhadores, e é uma notícia impactante, que os petistas daqui até julho, o que vai se debater é a questão da presidência nacional, as presidências estaduais, municipais, zonais, é o PED, é o processo de eleição direta do PT. Então, notícia nova, política, a gente passa aqui para dividir, debater e refletir com vocês. Até lá!